Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a questão de número 4 da lista, certo? Essa não é de nenhuma faculdade, é uma questão simples, para a gente ver se a gente entendeu direitinho como aplicar as equações do campo magnético em um espira. Ela fala o seguinte, ó, um espira circular tem raio de 0,2 metro. Pessoal, agora a gente vai para a questão 4, certo? Essa não é de nenhum vestibular, ela é uma questão mais simples, só para a gente ver se a gente conseguiu aplicar a equação de uma espira corretamente. Ela fala o seguinte, ó, uma espira circular tem raio de 0,2 metros e é percorrida por uma corrente de 5 amperes, no sentido horário. Determine a intensidade e a orientação do vetor campo magnético no centro da espira. Adote que a permissividade magnética do meio vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados. E aí, o primeiro dado que ele forneceu foi o seguinte, ele disse que o raio, certo, da espira, então ele disse aqui que o raio da espira é igual a 0,2 metro. Ele disse ainda, certo, que essa espira de 0,2 metros é percorrida por uma corrente, então o valor de I é igual a 5 amperes, segundo o enunciado, e ele fala aqui para nós considerarmos o μ, que é a permissividade do meio, como sendo 4π vezes 10 elevado a menos 7, aí a unidade, ó, Tesla vezes metro dividido por ampere, beleza? Esses foram os dados fornecidos. Ele pede, além do módulo, para a gente determinar a orientação. O que é a orientação? É a direção e o sentido no qual esse campo magnético vai se formar após essa corrente elétrica passar pelo condutor. Vamos primeiro fazer o módulo, que aqui a gente está mais acostumado, que é a relação da equação. O módulo do campo magnético, então, olha só, o módulo do campo magnético em um espira, lembrando que espira nada mais é do que o fio enrolado, é como se eu pegasse um fio em linha reta e simplesmente torcesse ele, né, para formar uma circunferência. Então, olha só, a gente vai ter que o campo magnético é igual, na espira, a μ vezes I dividido por 2 vezes R, beleza? Por que que agora eu não falo mais em 2πr? Porque em uma espira, no geral, a gente calcula o campo magnético no interior da espira. Então, eu não quero saber mais do campo magnético que está se dividindo em uma circunferência. Eu quero saber simplesmente do campo magnético que, por exemplo, suponhamos que seja uma espira circular. Então, tem um pedaço de fio aqui e um pedaço de fio aqui. Eu quero saber o campo magnético que o fio, todo o fio, né, que está aqui em volta, produz no centro, beleza? Por isso que eu considero 2R, afinal 2R é o diâmetro, então eu estou considerando o diâmetro da espira. Lembrando, se o diâmetro for maior, o fio vai estar mais longe do centro, por isso que o campo magnético no centro ficaria menor, beleza? Então é por isso que a gente só usa 2R, porque eu estou calculando o campo magnético no centro da espira. Mas beleza. Tendo a equação, vou apenas substituir os valores. O que nós teríamos ali, ó, seria o seguinte, ó, campo magnético em módulo, que é o que eu estou querendo. Então eu repito, seria igual ao μ, que ele falou que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui vezes a corrente, que é de 5 amperes. E tudo isso dividido por 2R. Então 2 vezes 0,2. Tudo bem? A gente já pode operacionar isso aí, então vai ficar com o seguinte, ó. O campo magnético em módulo fica sendo igual, olha bem, 4π. Eu já vou dividir esse 4 por esse 2, vai me sobrar 2 aqui em cima, na verdade? E quando eu dividir o 2 pelo 0,2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, só que aqui era 0, na verdade, então vai dar 10. Vou ficar aqui, ó, com 10 vezes 5. Então 10 vezes 5 dá 50. Ficou 50π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Essa resposta já está correta, mas para ela ficar perfeita, a gente tem que passar para a notação científica. Aí lembrando, notação científica tem que ter a base 10 e o coeficiente tem que estar entre 1 e 10, ok? Então aqui, ó, já que era 50π, como a
gente não vai substituir o valor de π, eu vou só passar a vírgula para cá. Então, o nosso campo magnético seria simplesmente o seguinte: campo magnético em módulo é igual a 5π, e veja bem, como eu dei uma casa para a esquerda aumenta, na verdade, então era menos 7 mais 1, que eu andei só uma casa com a vírgula. Então ficou menos 7 mais 1, que dá menos 6. Então é vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Este é o módulo, é a intensidade que ele te pediu, tudo bem? Agora, nós vamos calcular, não, a gente vai determinar a orientação. Para determinar a orientação, eu vou fazer um desenho aqui do que seria essa espira. Certo? A espira, como eu te falei, é como se a gente fizesse o seguinte, ó. Eu tinha um fio, vamos colocar um fio assim, por exemplo, ó. Suponha que esse fio tivesse aqui, em linha reta. Eu vou pegar esse fio e vou torcer. Vou fazer um círculo com esse fio. Imagina você pegar um arame e curvar ele. Então, eu peguei e fiz isso aqui, ó. Peguei o fio e curvei. Vai ser uma coisa assim, mais ou menos. Beleza. Só que aí, né, a gente não, geralmente vai ser representado assim, ó. Certo? Porque os fios eles não vão se encontrar. E aí, a corrente entra de um lado e sai do outro. O nosso objetivo é determinar a orientação do campo. Lá no enunciado, ele falou bem assim, ó. Uma espira circular de raio 0,2 metros é percorrida por uma corrente de 5 amperes no sentido horário. Então, o que está acontecendo ali? Eu vou fazer a corrente em rosa, a corrente está entrando por aqui, ó. Ela entra desse lado. Está aqui a corrente elétrica de 5 amperes. E ela vai circular o fio, então ela vai passar aqui, ó, no sentido horário. Isso é a corrente, tá, pessoal? Vai estar circulando aqui no fio, a corrente de 5 amperes que a gente viu. Como ele quer o sentido do campo, a gente viu para determinar o sentido do campo, basta usar a regra da mão direita, ó. Polegar para onde a corrente está indo e o fechar das mãos vai representar o campo. Então, olha só, já que está no sentido horário, eu posso dizer o seguinte, ó, a corrente, ó, estaria fazendo isso, né? Subiu por aqui e passaria aqui. Então, eu vou olhar para esse lado, ó, a corrente estaria subindo aqui, não é verdade? Então, ó, corrente para cima. Se eu fechasse os meus dedos, imagine que o fio está aqui, ó, eu fecharia desse jeito, não é? Então, o campo magnético, olha só, a ponta dos meus dedos bateu aqui, ou seja, o campo teria que entrar para lá. Então, o campo magnético, vou fazer aqui em azul, estaria entrando no centro da espira, e aí ele teria que sair do lado de fora da espira, então aqui eu representaria que ele estava saindo. Esse xizinho significa que o campo entra, e aqui significa que o campo sai, tudo bem? Pessoal, você precisa entender muito bem a regra da mão direita. Por que que entrou ali no meio? Porque nesse ponto aqui, imagina que o fio está aqui, ó, beleza? Então, ó, a corrente aqui estava subindo. Ah, professor, mas e se eu olhasse em cima? Ia dar na mesma, ó. O fio estava para lá, a corrente está para lá, não é? Então, ó, ia entrar no meio. Ah, se eu olhasse ali, ó, do mesmo jeito, ó, a regra da mão direita, ó. Corrente para baixo, campo entrando aqui, tudo bem? Se o campo está entrando desse lado da espira, o que que a gente tem que entender, certo? Vou pegar esse negócio aqui só para exemplificar. Imagina que isso aqui é uma espira, beleza? Então, ó, essa região central que me importa. O que está acontecendo ali, ó? A corrente estaria descendo aqui e entrando no meio, não é? Então, este lado aqui, certo, da espira, já que a corrente, o campo entra no meio aqui dela, este lado é o sul, porque como a gente viu lá na questão de número 1, as linhas de campo saem de norte e entram em sul. Então, ó, o campo passou aqui, ó, entrou desse lado. Só que se eu virar aqui, ó, ele estaria saindo, não é? Então, se esse lado que está virado para mim agora é o sul, aqui é por onde o campo está saindo. Esse lado seria o norte, tudo bem? Existe um jeito bem antigo de representar o sentido do campo, né? O polo norte ou sul de uma espira, que não é muito utilizado, mas ele pode aparecer. Se isso aqui representa um sul, afinal o campo está entrando aqui, certo? A gente vai colocar dessa maneira aqui, ó. Geralmente, vou fazer aqui em roxo, ó. Você só vai fazer uma espécie de um S aqui, ó. Então, quando você tiver esse desenho, um Szinho desenhado, significa que o campo está entrando na espira. Aí tem dois jeitos de você representar, ou com esse S, ou com um Xzinho para dizer que ele entra. Tudo bem?
Essa foi a questão de número 4, então o módulo ficou 5π vezes 10 a menos 6 Tesla e o campo magnético entra no centro da espira. Tudo bem?